Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Soares e eu vou estar passando algo muito diferente que eu vi nessas eleições que acabaram de ocorrer, que é o seguinte: eu estava na minha vida simples de um civil comum, né? Gosto muito sobre história, essas coisas, até que eu procurei os candidatos que tinham sido eleitos em vereador. E aí eu encontrei que uma menina chamada Zoe Martinez havia sido eleita. E aí eu vi uma matéria da Folha de São Paulo falando: fugi do regime comunista e vim ao Brasil em busca de liberdade. Diz cubana eleita vereadora em São Paulo. Aí eu fiquei: cubana eleita em vereadora? Uai, que coisa interessante. Daí eu fui atrás, né, para ver ela. Só que quando eu entrei no perfil dela aqui, apesar que eu não tô logado, né, eu comecei a ver uns vídeos que eu até achei esquisito. Por exemplo, esse Qual Nota, eu achei um vídeo um pouco assim, extremista, né? Extremista que eu digo um pouco, as pessoas podem interpretar de uma maneira diferente, porque ela parece que estava em plena processo eleitoral e falou: ah, eu quero pizza, né? Então eu vou comer minha fatia. É a ideia que pelo menos me passou. Só que aí quando eu fui vendo, dá pra ver, né, claramente que parece que ela tem, não sei, um botox, alguma coisa. E eu achei ela até bem velha. Então essa mulher, comecei a olhar sobre ela e beleza, comecei só a ver coisas relacionadas à política, né, que ela tinha feito. Parece que ela foi até alguma coisa lá na Jovem Pan. E aí eu comecei a me perguntar, olha só, olha que esquisito, gente. Eu nem tinha visto isso. Como é que uma cubana tem um boné do MST? E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Na minha opinião, ó, ela tá até aqui com o Bolsonaro, com o filho dele. Então, na minha opinião, para uma cubana vir para o Brasil e ter essa vida exclusivamente política é algo muito estranho, na minha opinião. Por quê? Quando nós vamos aqui no YouTube e procuramos ela, Zoe Martinez. Zoe Martinez. Pessoal, o show de horrores continua. E vamos em vídeos mais antigos, a gente vê ela falando sobre Cuba há 8 anos atrás, né? Eu vi esse vídeo sobre a saída de Cuba dela, achei muito estranho porque eu já conversei com alguns cubanos da minha cidade, inclusive um que mora nos Estados Unidos, e todos eles falam para mim que para sair de Cuba é o bicho. Você às vezes tem que fazer coisas assim, é, não vou falar desumanas, mas bem constrangedoras em outros países, pela escassez de dinheiro e pela falta de possibilidade, porque o governo cubano não quer deixar você sair de lá. Ele não te deixa turistar em outro país. Eu achei estranho porque ela aqui está falando que o pai dela era em Cuba e tentava ir para o Canadá, mas isso não acontece. Eu já conversei com dois cubanos aí, um mora nos Estados Unidos, outro eu conversei aqui na minha cidade, perto de uma igreja, e ele também contou para mim como é que foi para ele sair de lá, que foi bem diferente do que ela diz aqui nesse vídeo. Beleza, mas aí vocês vão vendo, né? Ela falar, beleza, tá aqui, tá aqui. Aí já vem um comentário político. Olha, poucos vídeos, já é um comentário político. Opinião sobre os mais médicos. Trauma socialista. Então, você vê que na verdade foi uma cubana, segundo ela, né? É uma cubana que veio para o Brasil e já começa a postar sobre vídeos de teor político, né? É, afastamento de Renan Calheiros. Ô, gente, isso é muito estranho, porque como que uma cubana que chega no Brasil, no seu vídeo, sei lá, ó,
tão curto, já começa a falar de Renan Calheiros. Olha, vocês podem falar, mas o Renan Calheiros não é um cara bacana. Ok. Só que a mesma coisa, por exemplo, de você se mudar para outro país, né? E os cubanos que vêm para cá, eles ficam ilegal por um tempo e depois de uns 5, 6 anos eles conseguem uma cidadania. E aí você está no outro país e começa a falar mal de um processo interno, de uma situação política interna daquele país. É bem esquisito, sabe? Na minha opinião, é algo muito esquisito. E aí, olha que esquisito. Fora Foro de São Paulo e feliz 2017. Como uma cubana chega aqui no Brasil e já vem gravar, não, já vou ir para o Brasil gravar sobre Foro de São Paulo. Em Cuba eles nem têm acesso à internet para saber o que é Foro de São Paulo. Segunda coisa, pessoal, um cubano que vai chegar, uma pessoa pobre no Brasil, uma coisa, a pessoa vai, primeira coisa que vai fazer é procurar um trabalho. Agora, se vocês não sabem quem que é essa pessoa aqui do lado dela, essa pessoa é uma deputada chamada Beatriz Kisses. Então é aquilo estranho também. Como é que uma cubana chega para o Brasil, não tem que trabalhar, já começa a postar vídeo político e a primeira coisa que aparece aqui no canal dela, ela é ligada a uma deputada no Brasil, né? Aí, olha que coisa estranha. Meu curto discurso. Como é que uma cubana chega no Brasil e já entra na política assim de jeito, ó, até em cima de trio elétrico? Eu acho isso bem estranho, pessoal. E aí, quando eu vi essa Bia Kisses, eu fui procurar Zoe Martinez Bia Kisses. E olha que cabuloso. Essa cubana, ela teve 2 cargos de secretária parlamentar de uma deputada em 2019. Bom, o que eu quero dizer, pessoal, é o seguinte: é muito esquisito, na minha opinião, uma pessoa dizer que fugiu de Cuba, chegar no Brasil e ter uma vida assim como ela demonstra ter, tanto no Instagram dela quanto no YouTube dela, ter tantas ligações políticas, ser secretária, né, de um parlamentar, ou seja, secretário parlamentar dessa Bia Kisses, e de certa forma, assim, ter uma vida que, para mim, que sou um brasileiro, extremamente luxuosa. Para mim, todas as pessoas merecem ter uma vida muito luxuosa. Só que uma coisa, pessoal, é vocês simplesmente entrar no Brasil vindo de um país péssimo e logo em seguida ter todos esses benefícios, essas regalias, né, com um político. Eu já conversei com o pessoal, para vocês terem ideia do que eu estou falando, de Camarões que veio para o Brasil. Todo mundo que vem de país subdesenvolvido normalmente corre para um emprego, pega a Bolsa Família. A pessoa não chega no Brasil e um deputado, um político pega e fala assim: olha, vem morar comigo. Ah, vem cá que eu vou te dar um vidão, eu vou deixar você viver aí a sua vidinha, fazer uma faculdade particular cara. Eu vou dar a você não sei se ela ganhou, né? Mas ela trabalhou aí numa empresa, acho que era público e estatal, não lembro qual que era. Depois vocês olham aí, vocês vão encontrar. Você já vai ser repórter da Jovem Pan. E o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui também, ó. Martínez, Victoria hasta la siempre. Olha isso, galera. A menina veio de Cuba, eu não sei o contexto disso aqui. Não tenho ideia do contexto, mas veja só que esquisito.
A menina veio de Cuba, tá numa porta escrito Fora Temer, ergue o pulso do comunismo e coloca pela vitória sempre. Essa frase, ó, é do Che Guevara. Então, pessoal, eu não entendo como que essa pessoa foi eleita, tá? Eu não consigo realmente entender. Se foi brasileiro aí que votou nela, beleza, eu acho que vocês estão muito iludidos. Por quê? Não é porque a pessoa veio de Cuba e se diz que eu nem. Aqui, pelo que eu vi, ela não mostra nada contra, né? Porque por essa foto, pelo menos eu acho que alguém que é contra Che Guevara não posta essa foto, né? E nem com essa frase. E eu acho que um cubano não consegue ter uma vida dessa logo assim tão rápido. Imagine você aí que é brasileiro, tem que trabalhar, tem que ter o seu estudo, tenta conseguir há anos alguma ligação aí na política para conseguir ser vereador, deputado, prefeito e não consegue. A galera quer te fazer de assessor, a galera quer te usar, não quer deixar você entrar como em algum cargo político. Como que uma cubana consegue fazer isso? É muito esquisito, gente. É muito esquisito. Na moral, eu acho que a galera é muito iludida, tá? Para poder eleger uma pessoa assim. Porque eu acho que no Brasil as pessoas deveriam começar a olhar a história da pessoa, os fatos dela, ao invés de ver se a pessoa discursa contra ou a favor de algo. Então, por exemplo, na minha opinião, você deveria colocar como vereador, prefeito, alguém que tenha uma experiência em solução de problemas, que tenha vivido já no país muitos anos para conhecer o problema do país, tenha trabalhado no país, tenha uma determinada experiência boa naquele nicho, né? Goste de ajudar as outras pessoas. E o que me deixou bem chateado também, pessoal, é o seguinte: eu não sei se eu vou encontrar agora, mas eu vi um vídeo dessa mulher falando mal dos brasileiros, falando mal no seguinte sentido: brasileiro hoje em dia não gosta de. É cheio de mimimi, falar qualquer coisinha eles ficam mimimi, alguma coisa assim relacionada. Olha, gente, se eu fosse estrangeiro, refugiado em outro país, eu não ia gravar um vídeo debochando dos civis, né, que são cidadãos nativos daquele local, né? Então, assim, eu achei um pouco ousado, eu fiquei ofendido por ver, porque eu fiquei assim, olha, como é que você está falando mal aqui de quem vive no Brasil? Parece que você nunca trabalhou, parece que você chegou já na casa de um político, de uma política que é essa Beatriz Kisses, e você veio de Cuba, cara. A menina nem mesmo, essa mulher nem fala português, velho. Então, e tá pegando e falando, debochando aí de brasileiro, falando que brasileiro fica cheio de mimimi. Eu me senti ofendido. Beleza, pode ser outra coisa, né? Não sei, não conheço ela. Mas pelo que eu procurei aqui sobre ela, eu fiquei bastante desconfiado, achei muito esquisito essas atitudes e esse padrão tão alto de vida para alguém que veio de Cuba. E para vocês me entenderem, eu até procurei outra cubana, ou outra pessoa cubana que morasse no Brasil. Encontrei essa pessoa aqui, Nay Moura. Quando vocês vão comparar as histórias e os vídeos, né? Vocês vão ver uma diferença imensa, sabe? Ela conta como que ela veio de Cuba, como que foi a vida dela, como que está sendo aqui. Se você pegar um vídeo e comparar o outro, você fica assim, porra, velho. Até um cara aí da favela gostaria de ter a vida que essa Zoe Martinez aparenta ter tido e tem desde quando pisou no Brasil, né?
E aí eu quero que vocês coloquem a mão na consciência e perguntar a vocês: por que que um estrangeiro que não viveu no Brasil merece ser vereador, ao invés de um cara ali que às vezes mora na comunidade, que sabe os problemas que tem numa comunidade, mas ele administra bem as coisas, ele trabalha, sempre precisou trabalhar, ou então uma pessoa que é normal, vamos dizer, mora numa casa normal, assim, na rua, já estruturada, mas que sempre trabalhou, entende as questões civis. Por que que uma cubana, ou seja lá de qual país for, ela merece ser eleita só porque a pessoa fala mal do comunismo, aparentemente? Porque, pelo que eu vejo aqui, falar mal do comunismo qualquer fala. E a questão não é apenas ela falar, a questão é, em poucos vídeos ela já começa a falar sobre política, sobre, por exemplo, Renan Calheiros, você já vê que ela está ligada com uma deputada. Isso aí não tem como, pessoal, um estrangeiro entrar no país e já começar a falar: ah, eu quero o bem desse país, eu já vou me ligar politicamente. Não é fácil fazer essas coisas. Não é simples fazer essas coisas de, ah, beleza, vou ir aqui numa sede de partido e falar. Isso não tem lógica. A pessoa tem que conhecer, tem que vivenciar. E normalmente quem foge do país para em outro, a primeira questão que a pessoa quer é arrumar um trabalho, conseguir uma estabilidade financeira para ajudar a família que ficou no país anterior e também conseguir talvez trazer esses familiares, né, para o país em que ela está. Eu falo isso porque eu conheço algumas pessoas que, igual eu falei, eu já conversei com um cara que fugiu de Cuba lá para os Estados Unidos e conheci também um cara que morava em Camarões e morou aqui no Brasil por 3 anos. Então não é fácil, gente. Vocês podem falar assim para mim: ah, Pedro, é porque ela teve esforço e mérito. Não é. O brasileiro é uma pessoa que tem extremamente esforço todos os dias da vida para viver melhor. É muito esquisito essa vida dessa mulher. Eu não sei como que ela conseguiu o que ela conseguiu, porque não é simples assim, tá? Não é do jeito que vocês podem aí discursar que a pessoa foi esforçada. Se a pessoa não sabia nem escrever em português, ou é muito estranho. O que dá a ideia é que ela é uma apadrinhada política e não sei como que quem ela é, como que ela conseguiu, é muito esquisito. Enfim, eu, na minha esfera civil, não confio nela. Para mim, essa pessoa, daqui a 5 anos, vocês vão ver realmente quem ela é. Ela, na minha opinião, não fará nada contra o socialismo, contra o comunismo, contra a esquerda no Brasil. Na minha opinião, essa pessoa parece ser alguém, na minha opinião, tá? Como civil, que tá ali só surfando a ondinha ali para viver bem, ou tem alguma ligação política bem estranha para fazer outros objetivos, tá? E não para ajudar as pessoas de Cuba, ou como vocês têm visto aí. Ó, Moro determina a prisão de Lula. Como é que uma pessoa que sai de Cuba já tá ligada? Ah, já sabe que é amor? Isso é impossível, gente. É impossível, velho. Eu conheço pessoas, como eu falei, não tem como isso ser real, velho. Não tem como, tá? Eu já ouvi pessoas que vieram da Venezuela. Como é que é foda, velho, a pessoa se estabelecer em outro país falando outra língua. Ninguém consegue uma vida assim tão de boa, não. Ainda mais política, que é cheio de treta. Enfim, eu não acredito nela. Não acho que as intenções dela são reais. Da mesma maneira que eu não acho que Bolsonaro é um cara
sincero, e ó, pra você ver, já se ligou o cara aqui, ou seja, tem um vínculo político muito forte, né? Pois é, pensem nisso. Vocês têm que colocar alguém que conhece aqui, velho. Vocês têm que parar de ficar ouvindo a pessoa falar mal ou bem de alguma coisa para levantar a pessoa, pô. Vocês têm que conhecer as atitudes da pessoa no país, velho, na cidade, no município. Vocês têm que parar de ficar acreditando que só porque falou bem ou mal do fulano ou do ciclano, que essa pessoa é bem ou mal. Então, espero ter passado a minha mensagem aí para vocês. Um abraço.